E aí, gente, mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou ler para vocês de uma maneira bem resumida uma notícia que saiu no dia de hoje, dia 18 de fevereiro, a respeito do seguinte: Observatório denuncia recusas de atendimento a mulheres imigrantes no SNS. Ou seja, você que é imigrante, você que chegou aqui, está trabalhando, está colaborando com a segurança social, que por sinal ano passado bateu recorde mais uma vez de arrecadação. Você chega num hospital público e você não é atendido pelo fato de você ser imigrante. E simplesmente recusa o atendimento e você fica a Deus dará. Eu vou ler para vocês o resumo que eu fiz a respeito da matéria que saiu no Observador. A fonte eu vou deixar na descrição desse vídeo. Basicamente, um resumo da notícia é o seguinte: o Observatório de Violência Obstétrica, OVOPT, denunciou casos de recusa de atendimento a mulheres imigrantes e de impedimento de acesso aos serviços de saúde por seguranças nos centros de saúde. Essas mulheres relataram ser fisicamente bloqueadas ao tentar se inscrever para acompanhamento da gravidez e parto. O observatório acredita que esses obstáculos sejam relacionados aos projetos de lei recentemente aprovados no Parlamento sobre o acesso de estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde, SNS, que ainda não estão em vigor. Quando eu acabar de ler esse resumo que eu fiz da matéria, eu leio para vocês o que se passa com esse projeto de lei que foi recentemente aprovado no Parlamento, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, ou melhor, do que sempre aconteceu, né? Infelizmente, saúde pública para o imigrante aqui em Portugal sempre foi um sorteio. Continuando a matéria, a organização expressou preocupação com a exclusão de imigrantes, especialmente aqueles em situação irregular, caso essas leis entrem em vigor. Ou seja, a lei foi aprovada, mas ela não entrou em vigor ainda. Tá? O projeto de lei já foi aprovado, mas ainda não entrou em vigor. Alertou que as propostas de lei discriminam o acesso à saúde e podem aumentar os riscos para a saúde pública e a integração dos migrantes na sociedade portuguesa. Isso com certeza, né? A partir do momento que você nega o atendimento para um grupo específico, ainda mais um grupo que veio de fora, a chance desse grupo trazer uma doença que aqui em Portugal não é comum é muito alta. Por exemplo, a dengue, né? Traz o chikungunya. E aí, como é que faz? Eu comentei no meio desse resumo que teve uma lei que foi aprovada, mas não entrou em vigor, que é basicamente o seguinte: estrangeiros em situação irregular vão deixar de ter acesso ao SNS. A D e Chega votaram lado a lado e aprovaram propostas para limitar o acesso de estrangeiros não residentes ao Serviço Nacional de Saúde. Eu vou deixar a fonte dessa matéria na descrição desse vídeo e agora eu vou dar a minha opinião a respeito disso, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de comentar a respeito dessa notícia é um ponto que, enfim, né, está escancarado em nossas faces, que é a desumanidade. Chegou num ponto onde a opinião da pessoa é tão grande a respeito do estrangeiro, o ódio dela muitas vezes é tão grande a respeito do estrangeiro, que ela deixa a ética profissional de lado. Ela deixa de ver aquela outra pessoa como uma pessoa. Olha o ponto que a gente está chegando. E basicamente, mulheres que estão solicitando acompanhamento na gravidez delas estão tendo esse apoio recusado. Por quê? Porque muitas vezes aquele profissional não vê a paciente, né, como uma pessoa, vê como um cachorro, chuta dali como se fosse um cachorro. E cara, é um momento tão delicado na vida da mulher que deveria ser um momento feliz, um momento alegre. E simplesmente pela ignorância de um profissional, bem entre aspas, ela acaba tendo um momento de estresse e até mesmo correndo o risco de perder essa criança, porque muitas vão levar o chute do hospital e vão ficar quietas, né? Só que outras vão lutar pelos seus direitos, vão tentar ter esse atendimento, esse acompanhamento, e aí acaba tendo esse risco, né, de perder o filho e devido a todo esse estresse que acabou gerando ali aquela situação.
Um outro ponto que eu gostaria de comentar a respeito dessa notícia e também principalmente da vida aqui em Portugal é que tudo é um sorteio. A gente não consegue generalizar a respeito do SNS em geral, né, do hospital público aqui de Portugal, porque tem muitos profissionais que trabalham muito bem. Eu já tive a sorte de ser atendido por bons profissionais, por profissionais que me viam como uma pessoa, né? Mas também eu já vi pessoas que foram no hospital público e não tiveram atendimento, que tiveram atendimento negado. Ou seja, eu vejo que a vida aqui no país é um sorteio. Se você for nas finanças resolver algum documento, a pessoa vai falar para você, olha, você vai precisar do passaporte e do RG, por exemplo. Aí você chega lá com o passaporte com o RG no outro dia, aí depois ela vai inventar outra desculpa para você trazer um outro documento. Aí você leva, o documento estava faltando, vai inventar outra coisa. Ou seja, a pessoa, muitas vezes, ela faz de tudo para não te atender. Só que nem sempre essa é uma regra. Às vezes acontecem algumas exceções de você, por exemplo, ser atendido por um profissional que realmente te enxergue como uma pessoa e que queira trabalhar principalmente, né? Só que o problema é que esse sorteio chegou numa área em que não deveria nem passar perto, que é a área da saúde. Cara, a gente está chegando numa realidade em que vamos supor que eu passe mal agora e venha desmaiar e bater a cabeça aqui em algum lugar. Quer dizer que eu tenho que contar com a sorte de que o pessoal da ambulância goste de brasileiro ou que veja um brasileiro como gente, que me atenda, que me leve para a ambulância e que me leve até o hospital. Porque assim, corre o risco da pessoa me ver, bater a mão na minha carteira, peraí, é imigrante? Não, deixa aí. Deixa aí que ele acorda sozinho amanhã. Pode fechar aí o shopping, que ele acorda sozinho. Aí eu acordo aqui sozinho, pô, caramba, eu tenho que pagar o Uber, porque a ambulância não quis me levar, porque ele não gosta de brasileiro, porque ele não gosta de imigrante. Olha o ponto que a gente chegou, cara. Tipo, é normal isso, mano? Cara, que bizarro, velho. Que bizarro. Olha o ponto que a gente chegou. E outra, que é o terceiro ponto que eu anotei aqui de toda essa notícia, que eu faço questão de comentar isso, que mostra o quão ignorantes são algumas pessoas. A partir do momento em que você nega atendimento e você nem sabe o que a pessoa precisa, qual o aconselhamento, qual o cuidado que aquela pessoa precisa, corre o risco dela passar aquela doença para outras pessoas. Então você está falando que a pessoa que não é residente, ela não vai ser atendida, porque ela está ilegal, ela está irregular. Então se ela tiver com Covid, por exemplo, ela acaba passando para as pessoas que são residentes. E qual a lógica disso? Entende? Olha o tamanho da burrice disso, cara. Olha o tamanho da ignorância disso. Cara, meu Deus do céu, cara. Olha o ponto, olha o cenário que a gente chegou. Gente, que loucura, né? Que loucura. Eu vejo que atualmente o discurso de ódio parece que é permitido. Parece que as pessoas estão tendo cada vez mais liberdade em mostrar de que lado elas estão e que pena, né, que elas escolheram um lado, porque a gente poderia ser somente uma coisa, a gente poderia ser um só, ao invés de ficar se dividindo. Ainda mais a gente, CPLP. E CPLP não é só brasileiro e alguns países da África, não, gente. CPLP é Portugal também, cara. E tipo, me doeu muito quando eu viajei para outros países aqui da Europa e vi que Portugal nem mencionado é, cara. Tipo, tu vê mapas assim nos lugares, pontos turísticos, cara, as pessoas não escrevem o nome de Portugal do lado. Até pensei, pô, deve ser devido ao tamanho do país, né? É um país muito pequeno. Só que, cara, tipo, tem Andorra, por exemplo, é um país minúsculo que fica entre a Espanha e a França. E é mencionada em muitos pontos turísticos que eu fui, que eu visitei, muitas histórias, né, do continente europeu que eu cheguei a ler, que eu cheguei a conhecer em outros países. E vi que o pessoal nem considera Portugal, cara. Então, nessa briga, sendo bem sincero, sabe quem perde? É Portugal, é Brasil, e são os países também de língua portuguesa. Por quê? Se a gente parar para analisar, muitos aplicativos hoje, por exemplo, se você quer ver uma Netflix, quer ver um filme, por que está em português a Netflix? Porque a maior parte consumidora da língua portuguesa são os brasileiros. Então, se está em português, muitas vezes está em português brasileiro. Por quê? A maior parte da CPLP é a gente, mano. É a comunidade brasileira. Então, sinceramente, nessa divisão, nesse erguer as bandeiras e vamos para a guerra, eu acho que um país que perde muito é Portugal, cara, sendo bem sincero. E olha que é um país que eu escolhi viver a minha vida, escolho viver a minha vida, né? Gosto muito daqui, mano, sou muito feliz vivendo aqui.
Mas a gente vê algumas notícias que a gente fica abismado, a gente fica incrédulo, com tamanha burrice, com tamanha ignorância. Cara, que loucura. É isso, gente. Espero vê-lo no próximo vídeo. As notícias que eu mencionei, por mais que eu tivesse feito um resumo, eu vou deixar a fonte na descrição desse vídeo, tá? Então vai lá ler e se informa, né, a respeito do que está acontecendo aqui no país. Espero vê-lo num próximo. Tchau.